Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui foi muito pedido e eu prometi que ia fazer. Hoje a gente vai falar a respeito da inversão magnética, de como ela ocorre, de por que ela ocorre, de quando ela ocorre e de quais consequências ela tem para a vida na Terra. Então, uma reprodução a respeito do que as pessoas dizem sobre isso, você pode ver pesquisando por inversão magnética no Twitter. Pessoas associam com neve no deserto, com esse mapa do mundo inundado, com pitbull atacando filhote, com raios, com a anomalia do Atlântico Sul, com o plano de Satanás, com neve, que deixou os carros congelados, conforme você vê aqui. Aqui é uma mensagem bíblica a esse respeito, com manipulação climática, com céu vermelho, com frio, com chuvas, mais uma vez aqui, com esse fenômeno que a gente vai descobrir do que se trata mais adiante, com auroras boreais e austrais que aconteceram recentemente, com massa de ar polar que congelou animais vivos, conforme aparece aqui, com chuvas, mais uma vez aparecendo aqui na Turquia, com céu vermelho de novo, com um grande terremoto, com reset artificial do mundo, porque estão eliminando os filhos de Deus que poderiam recriar o mundo depois do verdadeiro reset iminente pela civilização, pela inversão magnética. Aqui é um significado astrológico e religioso a partir da inversão magnética. Céu vermelho mais uma vez. Ressonância de Schumann mais uma vez aparecendo aqui. Seca no Amazonas. Basicamente tudo para esse cara é inversão magnética, né? Mas ok, nós vamos falar mais adiante a respeito daqui. Queda do plasma também associando com inversão magnética. E assim por diante. Vamos falar bem devagar então o que é campo magnético, por que ele existe na Terra, como que ele muda de forma devagar, como que ele muda de forma rápida, e a gente vai entender logo logo o que é uma inversão magnética. Bom, uma partícula possui várias propriedades. Uma delas é a carga elétrica. A carga elétrica de uma partícula se mede em coulombs, pode ser positivo ou negativo. Uma partícula pode ter, sei lá, mais 5 coulombs, menos 3 coulombs e assim por diante. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Duas cargas positivas se repelem, duas cargas negativas se repelem, uma carga positiva e uma carga negativa se atraem. Uma corrente elétrica se forma quando uma partícula carregada está em movimento. Tradicionalmente, corrente elétrica você pensa em elétrons, afinal de contas, a lâmpada que está dando luz para a gente gravar esse vídeo existe graças ao movimento dos elétrons, e é o caso da energia elétrica na sua casa. Mas qualquer partícula carregada eletricamente, prótons, átomos, partículas maiores que estejam em movimento, produzem uma corrente elétrica. Quando você tem uma corrente elétrica, você tem um campo magnético. Então, se você monta um experimento no qual você tem uma bateria, uma lâmpada e uma bússola, você montar esse circuito e ligar, você vai perceber que a bússola se mexe conforme a corrente elétrica passa, e mais especificamente, conforme esse experimento demonstra para você, que a bússola segue uma direção aqui ao redor do fio. Isso aqui você mede pela chamada regra da mão direita. Então você considera o sentido da corrente, usando desse jeito aqui. Então o meu polegar é o sentido da corrente, esses dedos aqui são o sentido do campo magnético. Se você vai prestar vestibular, isso é bastante importante, se não, nem tanto. Nesse experimento aqui, a gente tem toda uma montagem que nós temos um fio elétrico, e aí então ele vai passando uma bússola ao redor da montagem experimental, e nesse momento em que a bússola é passada ao redor, você percebe que a bússola acompanha o fio elétrico. Então é só nesse momento mesmo que a gente chega na parte importante, e aí, conforme ele vai mexendo a posição da bússola, perceba que a agulha também muda de posição, acompanhando aí segundo a regra da mão direita, conforme eu expliquei para vocês. Então é isso que o experimento mostra. Alguns objetos, como ímãs, também possuem campos magnéticos. Isso se deve ao fato de que os elétrons têm spins na mesma direção dos materiais que constituem esses objetos magnéticos. Assim, quando você coloca uma bússola perto desse objeto, a agulha, que é um metal magnetizado, também vai se alinhar. Afinal de contas, ela é um metal magnetizado. Eu até repeti isso 2 vezes aqui no roteiro, preciso corrigir. Aqui a gente tem uma simulação que mostra como que isso acontece. Então aqui a gente tem uma simulação em que, claro, conforme eu vou movendo a bússola também vai tendo a sua agulha movida ao redor aqui do ímã. Mesma coisa, se eu mover o ímã, você também vai obter o mesmo tipo de resultado. Perceba que a bússola, no caso, ela está sendo representada como um ímã. Então, o polo norte da bússola procura o polo sul do ímã e vice-versa. O polo sul da bússola procura o polo norte do ímã dessa forma. Na vida real, a bússola ela é pintada de forma que a parte que procura o polo norte terrestre fica marcada. Então, quando você alinha ela com o polo norte terrestre, você consegue alinhar todos os demais pontos cardeais a partir daí. Bússolas não foram inventadas para avaliar corrente elétrica em fios elétricos. Bússolas existem muito antes da invenção da corrente contínua. Através da experimentação, descobriu-se que bússolas sempre apontam para um ponto fixo na Terra, chamado de norte magnético. Isso significa que a Terra possui um campo magnético cujo norte se situa próximo do polo norte geográfico e o sul se situa próximo do polo sul geográfico. Essa outra simulação aqui mostra pra gente.
Então aqui em verde a gente tem o norte e o sul geográfico. Isso tem a ver com o formato da Terra, que ela não é plana, né? Ela é redonda. Então aqui nós temos o norte, aqui nós temos o sul. E nós temos o norte magnético e o sul magnético. Está marcado em vermelho. Eles estão levemente deslocados. Acho que você já percebeu isso aqui. Então aqui nós podemos, deixa eu tirar a bússola vertical, movê-la pela Terra e você vai ver que ela sempre vai apontar para o norte magnético, conforme é esperado, mesmo que você coloque ela aqui embaixo, ela continua sempre, claro, apontando para o norte magnético. É exatamente assim que ela funciona. Ela sempre aponta para o norte magnético. Aqui nós temos as linhas de campo magnético que nascem no norte e morrem no sul. Elas têm esse comportamento, portanto. Por que a Terra tem um campo magnético exatamente? O interior terrestre tem várias camadas. Uma delas é o núcleo exterior, conforme você pode ver em cinza aqui. Esse núcleo exterior é líquido. Ele é composto de ferro e níquel, que estão eletricamente carregados e se movem graças à convecção térmica e por convecção química, em que elementos mais leves são expulsos das camadas mais interiores. O movimento dessas partículas, por serem carregadas, gera um campo magnético, como eu acabei de explicar. Essa explicação toda não foi à toa. Partícula carregada gera um campo magnético. Ferro e níquel carregado se movendo no interior da Terra gera um campo magnético. Só que tem um pequeno detalhe: ferro e níquel são magnéticos. Então, o campo magnético gerado produz ainda mais movimento do núcleo. Isso dá origem a um ciclo virtuoso, um processo chamado de geodínamo, que é capaz de manter esse movimento durante bilhões e bilhões de anos, e é por isso que até hoje a Terra tem um campo magnético, e é por isso que a gente está aqui, basicamente. Como o campo terrestre é medido? A intensidade do campo magnético terrestre é medida em teslas. O seu valor varia conforme a posição na superfície terrestre. Esse valor é mais alto na América do Norte, como você pode ver aqui, mais alto na região central aqui, central-norte da Ásia, mais alto na região sul aqui da Austrália até a Antártida, e mais baixo aqui na região do Atlântico Sul. Essa é a famosa anomalia do Atlântico Sul que a gente já cobriu em vídeo. Antes da gente falar das variações ao longo de milhões de anos do campo magnético terrestre, vamos falar de variações mais curtas. Primeiro, ao longo de dias. A Terra está imersa na atmosfera solar. A atmosfera solar é constituída de partículas carregadas, especialmente íons de hidrogênio e hélion e também elétrons, que têm carga negativa, e são transportados para longe do Sol, por isso estão em movimento. Essas partículas constituem o que a gente chama de vento solar. E o vento solar comprime a magnetosfera terrestre, de forma que o campo magnético terrestre, por estar comprimido, é ligeiramente mais forte durante o dia do que à noite. Então, conforme a Terra gira, você tem essa variação de campo magnético. Como o vento solar é diretamente influenciado pela atividade solar, e a atividade solar é extremamente variável, o campo magnético terrestre sofre pequenas variações em questão de horas e dias, conforme as mudanças no vento solar, e também ao longo de anos, conforme as mudanças no ciclo solar. Agora, ao longo de anos, nós temos outro tipo de variação que é chamada variação secular. Elas são medidas em observatórios magnéticos, alguns em operações por centenas de anos. Esses dados nos indicam mudanças da declinação magnética conforme as mostradas nesse mapa aqui. A gente sabe que essas mudanças se devem a fatores no interior da Terra, mas elas ainda não são bem compreendidas para a gente saber exatamente o que causa esse tipo de mudança. Então aqui você pode ver como que o campo magnético se move ao longo de séculos e como que a intensidade do campo magnético muda ao longo de séculos também. Vai desde 1500 e pouco até os dias de hoje, conforme o mapa que mostra pra gente. Não é uma mudança muito grande, não é uma reversão do campo magnético, mas claro, é uma certa mudança considerável que não pode ser desprezada, e justamente por isso ela tem o nome de variação secular. Essas aranhas que você está vendo aqui, esse ponto aqui embaixo, são justamente o Polo Norte e o Polo Sul magnéticos da Terra. Mudanças repentinas da forma como a taxa de variação do campo magnético terrestre muda ao longo do tempo, isso você observa na segunda derivada da função. Você entende cálculo, você pegou essa parte, se você não entende, não tem problema nenhum. São chamadas de impulsos geomagnéticos ou jerks. Jerk do inglês significa idiota, dependendo do significado, ou também jerk off significa masturbação. Então um péssimo nome. A maioria dos autores concordam, mas acabou ficando. A gente acredita que esses jerks são causados por mudanças repentinas na direção dos fluxos de metal derretido no interior da Terra. A gente tem impulsos documentados que ocorreram no mundo todo em 69, em 78, em 91 e 99, e tem evidências de impulso em 1901, 1913 e 1925. Outros eventos em 32, 49, 58, 86 e 2003 foram detectados apenas localmente. A gente estima que um impulso ocorra mais ou menos a cada 10 anos. Portanto, é um evento comum, eventualmente vai ter outro impulso, não é motivo para você se preocupar. Finalmente, chegamos na parte mais esperada, que é como que o campo magnético varia ao longo de milhares e bilhões de anos.
Observações diretas do campo magnético terrestre datam apenas de alguns séculos, então a gente depende de observações indiretas para deduzir como o campo magnético variou ao longo de milênios e milhões de anos. As falhas tectônicas estão continuamente expelindo magma, como se fosse um tubo de pasta de dente que você vai apertando e vai saindo pasta. No caso é magma. Esse magma se solidifica, ao contrário de pasta de dente. Magma contém pequenos dipolos magnéticos, que são como pequenas agulhas de bússola. Quando o magma se solidifica, elas se alinham ao campo magnético terrestre. O estudo das rochas ao lado de uma falha tectônica revela isso que você está vendo na imagem aqui. Então, as rochas mais próximas da falha tectônica estão com os dipolos alinhados na polaridade normal. Depois a gente encontra um período com dipolos alinhados na polaridade invertida. Depois, polaridade normal, polaridade invertida, polaridade normal e assim por diante. Isso nos leva a uma conclusão. Ao longo de milhares ou milhões de anos, o campo magnético da Terra muda de polaridade. Ou seja, as posições do sul e do norte magnético se invertem. Isso é o que a gente chama de reversão magnética. Aqui nessa imagem, a gente tem um diagrama desse tipo de fenômeno. Então aqui, onde está em preto significa polaridade atual, onde está em branco significa polaridade invertida. O diagrama da esquerda ele vai até 170 milhões de anos atrás. Ele vai até o período Jurássico, conforme você pode ver. O diagrama da direita vai até 5 milhões de anos atrás. Então, esse diagrama aqui é um zoom em metade desse trechinho aqui. Você está vendo que vai de 0 a 10, é metade desse trechinho que aparece aqui na direita. Então, você pode ver que a última reversão aconteceu há 680 mil anos atrás. A gente está num período chamado Brunhes, que é justamente o período atual, onde nós temos então, desde 780 milhões de anos atrás até o presente, a polaridade tal qual nós conhecemos. Nós temos as excursões, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas por hora foca nisso aqui. E claro, isso em escala geológica é um tempo muito pequeno. Nós temos aqui múltiplas momentos em que nós tivemos reversões magnéticas em toda essa escala aqui de 170 milhões de anos. Tivemos o que nós chamamos de supercrons, um deles acontece no Cretáceo, um deles acontece aqui no Jurássico. Esse aqui ainda está um tanto em questionamento se é mesmo ou não um supercron. São períodos em que a polaridade se mantém estável por um grande tempo. E é basicamente isso. Então, inversões ocorrem em períodos de aproximadamente 300 mil anos, mas tem um grande desvio padrão. A última, por exemplo, aconteceu há 780 mil anos. Então, não dá para dizer que é uma coisa regular. Aí você deve estar se perguntando, será que tem algum padrão nessas reversões? A verdade é que, mais ou menos. O gráfico abaixo mostra os períodos no Cretáceo e no Jurássico. Mostra que são períodos que duraram milhões de anos, são exceção, já que a maioria dos intervalos dura menos de 1 milhão de anos. Esse gráfico aqui indica no eixo X o intervalo da polaridade em milhões de anos e aqui o número de intervalos de polaridade nesse período. Então, de menos de 1 milhão de anos, aqui a gente pode colocar 300 mil anos mais ou menos, nós tivemos aproximadamente 115 desses intervalos. E assim por diante vai, conforme você reduz aqui o intervalo da polaridade. As hipóteses para as causas das reversões envolvem impactos de meteoros e a entrada das placas continentais no interior da Terra. Agora, a questão é que quando você faz uma simulação de computador que usa parâmetros do geodínamo terrestre, você descobre que as mudanças de polaridade acontecem de forma espontânea. Então, as pesquisas mais recentes indicam que, e as hipóteses mais sustentadas, indicam que isso se deve a uma mudança espontânea mesmo da própria característica do geodínamo terrestre. Essas simulações também concluem que os movimentos dos fluidos no interior da Terra encaminham para uma mudança de polaridade a cada aproximadamente 1000 anos. Mas esse processo é desacelerado pelo núcleo interior sólido. Em raras ocasiões, as condições permitem que o campo magnético no núcleo interior se dissipe, e aí ocorre uma reversão. Estudos estatísticos indicam que não tem preferência por polaridade, não tem correlação na duração dos intervalos e não tem diferença estatística na duração das polaridades. Se você faz um dínamo físico composto de metal líquido em movimento, você também observa reversões magnéticas espontâneas. Excursões magnéticas, por sua vez, são períodos relativamente curtos em que o campo magnético terrestre desvia para uma polaridade intermediária de 40 a 45 graus do polo magnético usual e não ocorre uma reversão completa. Ocorreram múltiplas excursões, a última aconteceu mais ou menos 33 mil anos atrás, chama-se Mono Lake. Nós temos uma outra também de Lachamp, que ocorreu há 41 mil anos atrás. A gente vai falar de Lachamp mais adiante, isso é bem importante. Nós temos uma série de outras aqui nesse período aqui de Brunhes e também nos outros períodos. Nós temos também algumas possíveis excursões que ainda estão sendo estudadas para a gente ter certeza se elas de fato ocorreram ou não, conforme você vê nesse gráfico aqui. Então elas não são reversões magnéticas, elas são excursões, são menores e duram menos tempo. A gente vai saber quanto daqui a pouquinho.
É sugerido que as excursões acontecem quando o núcleo externo muda de polaridade, sem que o núcleo interno acompanhe essa mudança. Estima-se que excursões durem entre 300 anos até 3.000 anos, então é um período mais curto do que as reversões. Por quê? Vamos entender agora. Geologicamente, o que acontece durante uma reversão de polaridade? Em primeiro lugar, as reversões de polaridade não são instantâneas. Você não vai acordar um dia e a bússola vai estar apontando para o sul. Conforme documentado nesse livro aqui, uma reversão magnética demora cerca de 4 a 5 mil anos para se concluir. 4 a 5 mil anos em escala geológica não é quase nada, é instantâneo. Por isso que as pessoas dizem que é instantâneo, mas na vida real, em escala humana, não é nada instantâneo. 4 a 5 mil anos é mais tempo do que a invenção da escrita, por exemplo. Se você voltar 4 mil anos no passado, você vai estar em 2000 a.C., você vai estar na época lá dos Sumérios, por exemplo. Então, é muito tempo. O tempo para uma reversão de polaridade acontecer completamente é bastante tempo em escala humana. Durante esse processo, a intensidade do campo magnético se reduz, mas não chega a zero. Múltiplos pequenos polos norte e sul aparecem na superfície terrestre. Isso indica que a Terra não fica sem campo magnético. Fica somente com uma fração dele e fica com um campo magnético um tanto deformado, conforme você vê nessa imagem aqui, que explica o campo magnético terrestre durante uma reversão. Então isso aqui é o normal, como a gente tem hoje, norte e sul. Isso aqui é durante uma reversão, com múltiplos polos pequenos de norte e de sul. E claro, para todo polo norte tem que ter um polo sul, e portanto nós temos 3 polos sus e 3 polos norte, conforme aparece aqui. Agora, vamos falar das preocupações que podem acontecer durante uma reversão magnética, que acho que é justamente isso que trouxe você até o meu vídeo. As partículas carregadas podem atingir a superfície da Terra. Você já viu que o campo magnético terrestre é importante para proteger a Terra do vento solar. Ele impede que as partículas em alta velocidade, portanto radiação é partícula em alta velocidade ou onda eletromagnética, atinjam as camadas mais altas da atmosfera. Tem um receio de que o seu enfraquecimento possa permitir a entrada de partículas associadas aos ventos solares na Terra, além de permitir que partículas oriundas dos ventos solares, que estão aprisionadas no cinturão de Van Allen, possam ser liberadas e bombardear a superfície. É verdade, a proteção vai enfraquecer e as partículas aprisionadas podem ser liberadas, mas estudos indicam que elas não chegam na superfície, porque na prática, magnetosfera de menor intensidade e a própria atmosfera vão atuar como uma barreira para essas partículas. Um estudo de 2012 verificou a deposição de berílio 10 e carbono 14, aqui está errado, eu vou corrigir, é carbono 14, no gelo da Groenlândia, indicando que essas partículas colidiram com átomos da atmosfera e deram origem a outros átomos através desse processo que você está vendo nesse link aqui. Então isso acontece o tempo todo, porque algumas partículas passam da magnetosfera e chegam na atmosfera, mas durante uma reversão magnética, isso acontece com mais intensidade. Você verifica isso nos núcleos de gelo na Groenlândia. Quando você escava uma certa profundidade e retira uma amostra de gelo, você vai encontrar mais berílio 10 e mais carbono 14, indicando que esse processo aconteceu nesse período. Ou seja, a nossa atmosfera e a nossa magnetosfera, principalmente a nossa atmosfera, agem como um escudo e a radiação dessas partículas não chega em tanta intensidade na superfície. Claro, pode ser que uma ou outra escape, mas você não vai ser bombardeado na superfície terrestre por partículas em alta velocidade. Nesse processo, a atmosfera terrestre vai ser erodida de forma muito lenta, porque, claro, você tem átomos aí de oxigênio que vão ser transformados em outros átomos. Acredita-se que Marte já teve um campo magnético, e quando esse campo magnético cessou, que não tem nada a ver com uma reversão, tem a ver com o campo magnético cessar, propriamente dito, devido ao movimento no interior de Marte parar, os ventos solares erodiram a atmosfera marciana. Mas esse processo demora muitas ordens de magnitude acima dos milhares de anos que uma reversão magnética leva para ocorrer. E afinal de contas, a gente continua a ter uma atmosfera, mesmo após centenas de reversões, então isso não é uma preocupação. É uma hipótese de que mudanças no campo magnético terrestre podem afetar o comportamento animal. Tem vários estudos que indicam que, de fato, o campo magnético terrestre impacta a vida na Terra em múltiplas esferas. Na questão da água, na difusão celular através de membranas, na replicação do DNA, na expressão genética, nas enzimas, no funcionamento das mitocôndrias, na morfologia celular e no funcionamento de organismos multicelulares. Mas esses estudos foram conduzidos com mudanças repentinas no campo magnético. Eles, de fato, certamente impactam a vida na Terra. Agora, reversões magnéticas, a gente já sabe que elas ocorrem ao longo de milhares de anos, e excursões magnéticas ao longo de centenas, portanto, ao longo de múltiplas gerações de organismos. Então, estudos que abordam o impacto de uma mudança súbita no campo magnético terrestre não são um bom indicador do impacto real de uma reversão ou uma excursão magnética. Então, a gente não pode concluir que porque uma mudança súbita no campo magnético terrestre impacta um organismo, uma mudança ao longo de milhares de anos vai ter o mesmo impacto, porque os organismos vão ter gerações e gerações para se adaptar a essas mudanças, e as mudanças vão acontecer de forma muito gradual. Tem múltiplos vídeos na internet de animais agindo de forma estranha e as pessoas associam com a reversão magnética. O primeiro deles são animais andando em círculos. Eu não vou me dedicar muito a esse tema porque eu já abordei nesse vídeo aqui a respeito de animais andando em círculos. Ele é de 2 de fevereiro
de 2013, e a gente concluiu que esses comportamentos ou são estratégias de caça, no caso de baleias, tubarões, focas e tartarugas, ou estratégias de fuga e proteção, no caso de cardumes de peixes e renas, ou consequências de doenças e estresse, no caso de animais domésticos, como cachorro, peixe em aquário, ovelha e assim por diante, ou confusão na trilha de cheiros, no caso de alguns insetos, como lagartas e formigas, que se orientam através de cheiros, ou ainda estratégias de inspeção, no caso de perus. Perus costumam fazer círculos em volta de animais mortos para inspecionar se está morto mesmo. Além disso, os vídeos sensacionalistas sugeriam que esses eventos ocorrem ao mesmo tempo. Isso é falso, porque as imagens de animais em círculos foram registradas ao longo de 2 décadas. Está aqui meu vídeo, e está aqui o pastor Antônio Júnior dizendo que algo sobrenatural está acontecendo com os animais, e o fato desconhecido dizendo urgente, ovelhas andam em círculo há dias na China. Era urgente, mas não acabou resultando em absolutamente nada. Um vídeo mostra peixes indo em direção à praia. Então esse vídeo aqui mostra uma praia e as pessoas estão abismadas pelo fato de que os peixes estão simplesmente invadindo a praia, conforme você pode ser visto aqui. Algumas estão pegando os peixes, outras estão só contemplando e filmando, mas enfim, trata-se desse cenário e o Só Jesus Cristo Salva associou isso com uma inversão magnética. Na verdade, esse fenômeno é chamado de upwelling. Ele acontece quando ventos que sopram a água da superfície para longe e água mais quente, isso faz com que águas mais profundas e ricas em nutrientes subam. E os peixes sobem junto e ficam completamente desorientados quando eles chegam na praia, por isso eles pulam em direção à Terra. É um fenômeno bem conhecido chamado de upwelling, que não tem relação com o campo magnético. Aqui a gente tem outras imagens também de 10 de janeiro de 2024 que mostram esse mesmo fenômeno. Se você pesquisar por Upwelling Fish aqui no Google Books, isso eu não tinha pensado na hora que eu fiz o roteiro, mas eu pensei agora, você vai encontrar resultados lá desde 1894 a respeito desse fenômeno. Então, não, esse fenômeno já era bem conhecido nessa época, não tem nada a ver com a inversão magnética. Tem também um vídeo que mostra, eu não vou tocar esse vídeo porque ele é meio forte, mas mostra um pitbull atacando um filhote no colo de uma mulher. Ele pega esse filhote, morde e arrasta ele pela sala. Agora, pitbull, quando você não trata de maneira adequada, isso vale para todo animal também, mas especialmente pitbull, que foi criado para isso, o nome pitbull vem justamente daí, eles se tornam agressivos. Um incidente pode ter sido motivado por ciúmes, por exemplo. Então é bem provável que esse pitbull não estava sendo tratado da forma que um animal deve ser tratado. Ele teve uma crise de ciúmes, um surto, e por isso atacou o filhote. Não, nada indica que tenha a ver com a reversão magnética. Tem animais migratórios que se orientam pelo campo magnético terrestre, isso é verdade. Mas vale lembrar que as mudanças ocorrem ao longo de milhares ou centenas de anos e gerações de animais. É provável que eles sejam capazes de se adaptar a elas, tanto é que esses animais existem há muito mais tempo que a última reversão magnética, e há muito mais tempo que a última excursão magnética, e continuam bem vivos por aí. Então a gente não pode associar com uma extinção desse tipo de animal. Mudanças do campo magnético terrestre estão associadas com extinções em massa. Um estudo de 66 encontrou algumas extinções em massa que coincidiam com reversões magnéticas. Outro, de 71, chegou na mesma conclusão. Um de 2010 encontrou relação entre o surgimento de novos organismos e algumas inversões magnéticas. O surgimento de novos organismos geralmente tem a ver com extinção em massa. A extinção dos dinossauros deu origem aos mamíferos e assim por diante. Outro, de 2014, encontrou relação entre as extinções de organismos marinhos e algumas inversões magnéticas. Mais recentemente, um estudo de 2021 investigou os efeitos da excursão magnética que aconteceu há 44 mil anos atrás, chamado Vento de Lachance, e associou a extinção da megafauna australiana, a extinção dos Neandertais e a aparição de arte nas cavernas. Mas todos esses estudos têm uma falha fundamental. Então, antes de você pensar que a gente está todo mundo ferrado, considere esse parágrafo aqui. Eles estudos se dedicam a estudar poucos ou apenas um evento de extinção em massa e verificar que eles são coincidentes com eventos de reversão magnética. Eles não apresentam qualquer análise estatística das múltiplas extinções em massa e as múltiplas reversões magnéticas. Além disso, tiveram centenas de reversões magnéticas na história e algumas podem ter simplesmente se coincidido com eventos de extinção em massa ou terem sido causadas por esses eventos, como por impactos meteóricos e por mudanças na distribuição de massa do globo devido a glaciações. Essa também é uma das hipóteses para variação secular. Essa hipótese não foi mencionada mais cedo, mas considera que ela também existe. Mudanças na distribuição de massa do globo devido a glaciações e mudança de onde a água está pode impactar também a variação secular do campo magnético. Uma pesquisa estatística é mais adequada para responder essa dúvida e a gente tem essa pesquisa. Ela foi feita em 1980 e buscou por correlação entre extinções em massa, conforme você vê nessa tabela aqui. Então aqui a gente tem o coeficiente e os graus de liberdade, e aqui a gente tem as diversas coisas que foram buscadas, tanto em momentos de polaridade normal quanto em momentos de polaridade misturada. Momentos de polaridade misturada é justamente o período em que nós temos a polaridade durante uma transição, e falhou em encontrar qualquer correlação entre esses eventos. Está aqui.
Os valores resultantes de R está aqui, são muito pequenos ou não significantes, e a evidência empírica não suporta a hipótese de uma relação entre reversões magnéticas e evolução. Portanto, essa hipótese de que uma reversão magnética está associada com uma extinção em massa não é sustentada pelas evidências mais recentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem vários eventos em que o Palmeiras jogou, o Anderson Daronco apitou e o meu carro quebrou depois do jogo. Eu consigo citar pelo menos uns 3. E aí eu até brinquei que quando a minha Blazer ano 96 quebra, eu tenho que usar o meu Monza ano 92. Esse Monza tem uma direção que não é hidráulica. E eu provavelmente teria o braço do Daronco se eu usasse esse Monza o tempo todo. Agora, a questão é que se eu fizer um estudo de correlação entre todas as vezes que o Daronco apita e todas as vezes que meu carro quebra, eu não vou achar uma correlação relevante, por mais que existam alguns eventos em que o Daronco apitou o jogo e o meu carro quebrou. É a mesma coisa que acontece aqui, em que nós temos algumas distinções em massa que coincidiram com inversões magnéticas, mas quando você faz um estudo de correlação geral, você não encontra essa correlação, que é o que a gente precisaria encontrar para afirmar que existe uma ligação entre as extinções em massa e reversões magnéticas. As reversões no campo magnético estão associadas com aquecimento global. A gente tem um mecanismo conhecido pelo qual reversões magnéticas, em teoria, poderiam afetar o clima. Isso ocorre na formação de nuvens, porque nós temos partículas que chegam na atmosfera, que produzem aqueles átomos lá, berílio e carbono 14. Esses núcleos poderiam ser núcleos de condensação, que dão origem às nuvens, indicando períodos mais frios. Um estudo encontrou uma correlação entre glaciações e períodos frios e reversões do campo magnético. Mas a conclusão não foi que o campo magnético, em processo de reversão, causa glaciação. Foi o contrário. As glaciações provocam uma aceleração da rotação da Terra devido à concentração de água nos polos. Isso leva a uma reversão magnética, o que é outra possível causa de reversão magnética que ainda é bastante questionada. Outro estudo formulou uma hipótese de que o movimento do núcleo em períodos de transição causa vulcanismo extremo, que leva a glaciações. Mas eles basicamente disseram, isso aqui é a nossa hipótese, ninguém testou até hoje, ninguém fez nenhuma correlação até hoje, então não tem como ser avaliado. Isso é só uma hipótese, que é o que tudo indica, não é sustentada. Aí algumas pessoas, por exemplo, a Rosângela Pontes aqui, afirmam, vamos lá, Bill e todo o povo globalista que fala a culpa é do homem no aquecimento global, esclarecimentos. Não existe aquecimento global. A grande massa de satanistas sabem que a Terra irá sofrer uma inversão magnética. É grave. Se proporções bíblicas, juízo entre parênteses. Ok, vamos tentar decifrar o haiku aqui que ela escreveu. Em primeiro lugar, o aquecimento global é um fenômeno constatado, porque a temperatura global está subindo de forma bastante acentuada nas últimas décadas. A gente já teve até períodos mais quentes, mas não de forma tão rápida assim. Geralmente, essa variação que a gente ocorre aqui, que ocorreu em décadas, deveria acontecer em séculos. Em outro vídeo, a gente vai discutir se o período de aquecimento atual é causado pelo ser humano ou não. Mas a questão é que inversões magnéticas não são associadas em nenhum artigo com períodos de aquecimento. Sim, com período de resfriamento, não aquecimento. Logo, o que a gente observa atualmente, certamente não é causado pela inversão magnética. Pode ser causado por outras coisas, mas não pela inversão magnética. Um vídeo mostra vários eventos climáticos extremos e afirma que esses eventos climáticos extremos são causados pela inversão magnética. Então ele mostra aqui a lava vulcânica, isso aqui acho que tem a ver com lava, né? Com cachoeira de lava, mostra aqui enchente, mostra cachoeiras mesmo de água em momentos de deslizamento. E aí ele basicamente mostra incêndios também e fala para procurar um lugar seguro. Agora, não tem nenhuma evidência de eventos climáticos extremos associados a campo magnético. Inclusive, as mudanças no campo magnético até agora, conforme a gente vai ver, são pequenas. Parte dessas alegações mostram eventos climáticos extremos que são potencializados pelas mudanças climáticas e parte mostra eventos recorrentes. Uma alegação aqui associa o calor no Iraque com a reversão magnética, mas esse é um evento climático extremo em decorrência do aquecimento global, conforme diz aqui o David Morales, que traz essa versão sobre o aquecimento no Iraque. Um outro tweet aqui, que na verdade são dois, mostram neve no deserto. E aí o Delão do Cabelão afirma que é a inversão dos polos magnéticos e o Medea, economista Waifel, afirma que, mais uma vez, tem a ver com a inversão magnética. Só que neve no deserto é um fenômeno recorrente e bem documentado desde o século XVIII, conforme você pode ver aqui. Aqui a gente tem a respeito de neve no deserto do Saara, aqui a respeito de, mais uma vez, neve no deserto, aqui mais uma vez de neve no deserto. E aqui todos os outros resultados são repetidos, mas se a gente colocar por sua vez no século XX, você vai ver vários outros resultados que mencionam a respeito de neve, no deserto, tanto na Califórnia quanto também no deserto do Saara. E aqui mesmo ele menciona que neve em áreas desertas não é incomum. Isso tem a ver com temperaturas e com precipitação. Então esse é um fenômeno recorrente, não é necessariamente extremo. Um vídeo mostra animais congelados em movimento, ou supostamente congelados em movimento, conforme você pode ver nessa imagem aqui. Agora, alguns animais estão vivos, claro, outros estariam congelados em movimento.
E a questão simplesmente é que um animal não pode congelar em movimento. De acordo com vários cientistas e veterinários, isso simplesmente não acontece. Quando um animal está com frio, ele se enrola numa bolinha, ele dorme e morre. Basicamente isso que acontece. Eles não congelam enquanto estão em movimento. Esse vídeo é falso, porque eles usam animais que já estão mortos e colocam eles de pé em uma posição que faça parecer que eles estão congelados em movimento. São pessoas nas vilas que fazem isso, filmam e publicam na internet. Os animais não congelam desse jeito. Outra postagem afirma que o El Ninho é um sinal de inversão magnética, conforme você pode ver nesse link aqui do Luiz Vigil 65. Tudo pro Luiz é sinal de inversão magnética. Até um hipopótamo falso de pedra, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Só que a questão é que o El Ninho é documentado desde o século XVI. Ele existe há milhares de anos, então isso não tem nada a ver com inversão magnética. Outra postagem faz uma previsão apontando para uma inversão magnética em 2024 e 2025, se continuar a secar na Amazônia e se o Rio Grande do Sul continuar a encher de água, então a inversão poderá ocorrer entre 2024 e 2025. Essa postagem aqui da Chuzinha, ok? Ignora que a inversão magnética não ocorre do dia para a noite, não vai ocorrer em 2024 e 2025, vai ocorrer, por exemplo, entre 2024 e 5024, se ocorresse agora, o que a gente vai estudar daqui a pouquinho. E não tem qualquer base para essa previsão. É como se eu falasse, se o Palmeiras ganhar do Vasco, a inversão magnética vai acontecer. Tá, legal, bela previsão, mas por quê? De onde você tirou isso? Não é justificado. Outra postagem cita as chuvas no Rio Grande do Sul. É outro fenômeno climático extremo, como causa pela inversão magnética, mas é justamente um fenômeno climático extremo. E a magnetosfera está bastante estável no momento para impedir a chegada de partículas que produzam núcleos de condensação e nuvens, conforme eu falei mais cedo. Outra postagem associa uma suposta nuvem baixa com a inversão do campo magnético terrestre. O MSP Brasil, acho que é o Movimento Sem Picanha, postou isso aqui, perguntando se alguém tem uma explicação para isso. Eu tenho. Inteligência artificial. Tá aqui. Essa é a postagem original. Você vai perceber que a estrada está totalmente deformada. Todas as estradas aqui nessas postagens estão totalmente deformadas. A gente tem carros parados no meio da estrada. Esse local não existe no mundo real. E a única movimentação que você vê é do ângulo da câmera e da nuvem em si. Então isso aqui é gerado com inteligência artificial. Isso aqui não é verdadeiro. Isso aqui é o que todo mundo, inclusive, conclui aqui a respeito dessas postagens. Isso aqui é inteligência artificial. Outra postagem associa a seca na Itália. Mais uma vez, é um fenômeno climático extremo. Aí a gente tem o vértice polar. Vértice polar é uma região de ar frio em movimento situada no polo que recentemente mudou de direção de rotação. Conforme descrito nesse artigo aqui, isso tem a ver com o aquecimento da estratosfera. É um fenômeno recorrente, está mais forte dessa vez, e não tem nada a ver com inversão magnética. Essas reversões do campo magnético estão associadas com dilúvio. Tem uma postagem aqui do George Orwell, 1984, que diz que as chuvas do Rio Grande do Sul são prenúncios do que será a inversão do polo magnético da Terra. O que vimos até agora não é nada comparado com o que virá. A primeira vez que houve inversão foi no dilúvio de Noé. Ok, aí você tem que escolher. Se você quer que a Terra tenha 6.000 anos, então não houve nenhuma reversão magnética nos últimos 6.000 anos. Se você quer que a Terra tenha bilhões de anos, como tem na vida real, então a inversão magnética mais antiga que a gente tem naquela tabelinha, e houveram antes disso com certeza, mas uma bastante antiga ocorreu no Jurássico. Apesar da gente não saber qual foi a primeira, a gente sabe que uma ocorreu no Jurássico. No Jurássico você tinha dinossauro, você não tinha ser humano, você não tinha barco. Então, vale lembrar também que dilúvios deixam vestígios e nenhum vestígio de dilúvio foi encontrado em associação com inversões magnéticas. Uma postagem aqui conta que a reversão dos polos magnéticos vai levar a um cataclisma, que ocorreu 6.500 anos atrás com Noé e 11.500 anos atrás com Adão e Eva. Então aqui aparentemente ele assume que o mundo tem um pouquinho mais de 6.000 anos, mas também assume uma história recente de inversões magnéticas, o que mais uma vez não é sustentado pelo registro das rochas que eu já mostrei para vocês. O cataclisma começa com o enfraquecimento do campo magnético, que vai fazer com que o manto se liquefaça, levando ao deslizamento de 90 graus da crosta, que é justamente onde você está agora, na direção oposta da rotação do planeta. Isso vai causar ventos, tsunamis e destruição. Agora, um deslocamento de 90 graus acontece o que eu fizer isso aqui na mão. Não sei se você percebeu a minha mão, ela ficou meio enrugada quando eu fiz isso aqui nela. Isso acontece justamente porque a crosta não é homogênea. Se ela se deslocar 90 graus, você vai ter regiões que vão se sobressair em outras. Então você vai ter cadeias de montanha se formando. E não tem nenhuma cadeia de montanha de 6.500 anos atrás ou de 11.500 anos atrás. As cadeias de montanha são muito mais antigas e se formam muito gradualmente, não de uma vez, com um deslocamento tão repentino. Então não tem nenhuma evidência de que esse tipo de coisa acontece. E ele cita então um mapa profético. O mapa profético pode ser feito por qualquer pessoa com lápis e um papel e pode ter qualquer conteúdo. Eu posso fazer um mapa profético no qual, sei lá, o Brasil está do lado da Europa. Ok,
isso não significa absolutamente nada, isso está muito longe de ser uma evidência científica válida. Isso está anos-luz de distância de ser uma evidência científica válida. E as reversões no campo magnético estão associadas a fenômenos luminosos no céu. Outras postagens associam a reversão magnética com as auroras. Essa postagem aqui diz que eles estão mentindo e afirmam que as auroras têm a ver com a inversão dos polos magnéticos da Terra, conforme você pode ver, de acordo com o Jean disse aqui. Já o Vando Nascimento afirma que a inversão dos polos magnéticos do nosso reino começou de acordo com essas imagens de auroras boreais e austrais. É verdade, durante uma inversão magnética, as auroras podem ocorrer em latitudes inesperadas. Mas as auroras mostradas nas postagens que aconteceram no dia 10 de maio não tem nada a ver com inversões magnéticas. Na verdade, elas foram causadas por uma tempestade solar de intensidade G5, que foi documentada aqui nesse dia, 10 de maio de 2024, que justamente provoca a chegada de partículas do vento solar na ionosfera e causa esse efeito de aurora austral e boreal observado em latitudes mais na direção do Equador, mas não tanto. Então é um fenômeno raro, é um fenômeno recorrente. Ele aconteceu pela última vez em 2003, conforme está descrito aqui, e não tem nada a ver com inversão magnética. Esse vídeo aqui mostra raios aparentemente retos durante uma tempestade. Então você consegue ver que os raios parecem aparecer de forma reta, o que seria bem anormal para um padrão da natureza. Mas isso aqui tem mais a ver com o obturador da câmera que gravou isso aqui do que com o mundo real. Tanto é que se você olhar o áudio de um desses vídeos, a pessoa fala, olha o que está aparecendo no meu celular. E não, olha o que eu estou vendo. Justamente indicando que isso aqui aparecia só no celular e tem a ver justamente com a forma como a câmera do celular varre a área que vai ser filmada uma vez a cada 1/30 de segundo, por exemplo, se for a 30 fps. Então, isso é mais a ver com o efeito do celular do que com a vida real. Outras alegações, como essas aqui, abordam a questão do céu vermelho. Então, mostra aqui o céu vermelho. O Viper fez isso, a Magda afirmou que o céu está com cores alteradas. O Luiz Vigil, mais uma vez, ataca novamente e fala que o céu vermelho tem a ver com a inversão magnética. E a questão é que não. O céu vermelho tem a ver com partículas de poeira e poluição que são aprisionadas na atmosfera por alta pressão. Isso dispersa a luz azul e deixa apenas a componente vermelho. E claro, no nascer do pôr do sol, porque a luz precisa viajar a maior distância na atmosfera, e isso dispersa o comprimento azul. Uma pesquisa por resultados antigos, mais uma vez lá em 1800 e pouco, revela diversos resultados a respeito de céu vermelho. A gente tem aqui até 10 páginas que trazem o termo céu vermelho e explicam que o céu vermelho é uma coisa comum. 10 não, a gente vai até 19, se eu clicar em 19 eu acho que a gente vai receber 28, exatamente. Então, indicando que o céu vermelho não é exatamente um fenômeno novo. Um vídeo mostra luzes piscando no céu. A princípio eu vi isso aqui, eu pensei que fosse uma rave que estivesse acontecendo próximo, né, com essas luzes aí piscando desse jeito. Depois eu vi que tudo apaga e eu achei um tanto estranho. Aí, fazendo uma pesquisa, procurando paralelos, eu encontrei esse vídeo aqui que mostra um transformador explodindo em Recife. Dá uma olhada nas cores, elas são bem semelhantes, azul e vermelho, conforme as luzes que aparecem naquela outra versão. Na outra, o céu inteiro fica dessa cor porque a gente tem névoa e neblina e nuvens baixas. Claro, estando perto ali, você tem essa visão de que está tudo piscando de azul e vermelho. Mas um transformador explodindo, como esse aconteceu aqui em Recife, isso aqui faz 7 anos, acho que eu lembro até quando aconteceu lá em 2016, produz exatamente o mesmo efeito e aí finalmente apaga, então, indicando que a explosão acabou. Será que a explosão do transformador tem a ver com a inversão do campo magnético? Relaxa que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a imagem desse show de luz não tem nada a ver com Blue Beam ou com qualquer outra besteira que você acredite, nem com inversão de campos magnéticos. Isso tem a ver com o transformador explodindo. Outra postagem, além de associar eventos climáticos, que a gente já discorreu, também associa Red Sprites com a inversão magnética. Red Sprites são fenômenos atmosféricos raros, semelhantes a descargas elétricas vermelhas. E são descritos ao menos desde 1866. Acontecem quando nós temos descargas elétricas na magnetosfera e não tem nada a ver com inversão magnética. Em 2023, surgiram notícias sobre o núcleo da Terra ter parado. Isso ganhou atenção da imprensa e as pessoas associaram essa parada do núcleo com inversão magnética. Você viu lá que tem o núcleo exterior, que ele está em movimento, ele não parou. O que aconteceu é que ele atingiu a mesma velocidade de rotação que a parte externa da Terra, então a velocidade relativa entre o núcleo e a rotação terrestre se torna zero. Mas isso não quer dizer que o núcleo em si da Terra tenha parado. Ele continua girando, mas na mesma velocidade que o resto da Terra. E no vídeo que a gente fez sobre esse assunto, tem um vídeo também de 2023 que você pode assistir nesse link aqui, 3 de fevereiro de 2023, a gente conclui que isso é parte de um ciclo de 70 anos que não tem relação nenhuma com a inversão magnética. E vulcanismo e terremotos. Não tem nenhuma evidência de que a reversão magnética provoque vulcanismo ou terremotos. Uma postagem aqui associa a reversão magnética com vulcanismo,
Mas o local usado de exemplo, a Islândia, é basicamente um local em que a gente sabe, desde que a Islândia foi descoberta, que há vulcões ativos. Então, sempre tem vulcão em erupção na Islândia, porque é a Islândia. É literalmente um lugar que os vulcões estão ativos o tempo todo. Uma postagem aqui traz um cientista falando sobre mudanças climáticas. E ele menciona aqui que o que a gente está vivendo no momento nunca ocorreu na história do planeta. Só que, como eu disse, ele não está falando de um grande terremoto, conforme o Luiz Vigil aqui sugere pra gente. Ele está falando das mudanças climáticas. Se você pegar o vídeo original, você vai ver que é justamente a respeito disso. Não é a respeito de um grande terremoto que possa vir a ocorrer, se você acessar aqui. Então, ele diz aqui, houve um forte terremoto, nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a Terra. Apocalipse 16, 18. Ok, isso é o que está no Apocalipse, mas a questão é que uma inversão magnética não provoca terremotos. Terremotos não fazem parte das mudanças climáticas. Registros de terremotos com magnitude maior que 5 não revelam nenhum aumento recente. O mesmo vale para o total de energia que foi liberada nesses terremotos, conforme você pode ver nesses gráficos aqui. Nós já tivemos picos muito maiores e isso é mais ou menos aleatório, apesar de que recentemente tem evidências de que a atividade solar pode influenciar em vulcanismo e terremotos. A gente pode falar mais adiante sobre isso aqui no canal. Vulcões também não trazem resultados diferentes. O total de vulcões ativos por ano se mantém o mesmo. Então, por mais que nós tenhamos essa evidência de que a atividade solar influencia nos terremotos, nós não temos evidências de que vulcanismo e terremotos estão associados a reversões magnéticas. Isso no registro histórico que você encontra, você não localiza. Uma postagem afirma que durante uma reversão, montanha vira mar e vice-versa. Isso significaria que nós teríamos fósseis de montanha, ou melhor, fósseis de terra no geral no mar, e fósseis de mar na montanha. Nós até temos, mas eles não estão relacionados com as reversões magnéticas. Eles estão relacionados com o muito lento processo de deriva continental, que aí sim provoca cordilheiras, e aí sim nós temos fósseis marítimos, por exemplo, que aparecem no alto de uma montanha, mas isso não quer dizer nem que houve um dilúvio, nem quer dizer que na reversão magnética a montanha vira mar, e vice-versa, conforme a Vani aqui afirmou numa postagem. O registro fóssil não sustenta isso. Se sustentasse, a gente teria, junto com aquelas linhas que eu te mostrei na rocha, a mesma coisa em fósseis. Então, fóssil de montanha, fóssil de mar, fóssil de montanha, fóssil de mar e assim por diante. Isso não existe no mundo real. Ressonância de Schumann. A ressonância de Schumann é provocada pela ionosfera. A ionosfera se mantém estável durante uma reversão magnética. Um tweet traz comportamentos estranhos da ressonância de Schumann, esse aqui. Mas eu já expliquei no meu vídeo, que você pode assistir nesse link aqui. Esse vídeo é um tanto recente, tem 3 meses atrás, que a ressonância de Schumann não possui esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento é justamente uma falha no sensor que a detecta. Quais os efeitos na eletricidade e na tecnologia? Agora sim estamos falando de algo real. Uma inversão magnética vai deixar a Terra mais vulnerável a tempestades solares e, por conseguinte, as correntes elétricas induzidas em condutores longos. Por isso, tem risco de apagões durante tempestades solares, considerando o período durante uma inversão magnética. Tem também riscos para satélites, que em órbita da Terra ficam vulneráveis a colisões com partículas de alta energia. Mas para que esses riscos são substanciais, a gente precisa de séculos ainda de enfraquecimento do campo magnético, o que significa que a gente é capaz de se preparar para uma inversão magnética caso isso se encaminhe, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a possibilidade disso se encaminhar. Postagens na internet erram ao afirmar que os efeitos estão ocorrendo agora. Uma delas traz esse vídeo de explosões na Vila Kennedy, conforme você pode ver aqui, mas depois acabou sendo constatado que essas explosões têm a ver com instalações ilegais, os famosos gatos. Uma outra postagem no Twitter, também pela Chuchuzinha, que gosta de comentar sobre a reversão magnética, fala que a falta de energia em Maricá, no Rio de Janeiro, tem a ver com a inversão magnética. Isso é mentira, isso tem a ver com a falha no serviço prestado pela Enel, tanto que essa falta de energia só aconteceu na parte administrada pela Enel. Não é possível que a reversão magnética tenha preferência por regiões administradas pela Enel. É mais a Enel que é uma porcaria mesmo. Outra postagem traz pessoas com o cabelo apontado para cima. Isso aqui é muito perigoso, mas não porque tem a ver com reversão magnética. Isso é perigoso porque é sinal de que uma descarga elétrica, um raio ou uma tempestade de raios está prestes a acontecer na atmosfera. Se isso acontece com você numa montanha, em algum lugar, perigo iminente. Procure abrigo, procure um lugar em que você possa se abrigar ou se agache o mais próximo do chão possível, mas sem encostar as suas partes do corpo no chão, além de, claro, seus pés. E, claro, jamais tire seus sapatos. Fique isolado da Terra. Então, se isso acontecer, perigo, mas não nada a ver com reversão magnética. Não é para você ficar igual a moça aqui do vídeo, tá? Simplesmente apreciando a paisagem e achando isso divertido. Isso não é nada divertido, isso é extremamente perigoso. É uma tempestade elétrica e você tem que ter o máximo de cuidado possível, porque
nós temos então uma descarga elétrica se formando com uma certa pressa. Os bilionários estão construindo bunkers para evitar a inversão magnética, é isso que o Marvin Braga afirma aqui no tweet dele, que a inversão magnética se aproxima, os bilionários sabem disso, explica os bunkers nos quais tentarão salvar suas vidas. Mais uma vez, eu acho que o Mark Zuckerberg não pretende ficar 4.000 anos dentro de um bunker, então essa informação não faz sentido. E como a gente verificou nesse link aqui, esse movimento se deve a uma febre de bunkers que já ocorreu em outros momentos da história e é motivada pela ameaça de uma guerra nuclear. Aí a Lid Fey fala que a elite está fazendo geoengenharia para conter o aumento da radiação cósmica adentrando a Terra. Ela faz referência a um projeto que visa produzir nuvens mais brancas. E esse projeto, como você pode ler, na verdade é um teste de medidas paliativas para reduzir o aquecimento global. Que esse, por sua vez, é um problema real e detectável. Conforme a gente já demonstrou, não tem nada a ver com a inversão magnética. Bloquear a radiação na forma de partículas é desnecessário, porque a atmosfera terrestre já faz isso. Você não precisa de nuvens mais brancas para esse propósito. Além disso, em teoria, o período de reversão já produz mais nuvens por si só. Um estudo concluiu, através de uma simulação, que a inversão magnética vai expor a camada de ozônio, que levaria a uma certa destruição, maior incidência de radiação ultravioleta durante um período de 4 a 6 anos. Esse processo duraria, portanto, poucos anos, o que tornaria o uso de geoengenharia uma possibilidade, mas provavelmente desnecessário. Tem lugares mais ou menos afetados pela reversão magnética? Como a gente não sabe como que os múltiplos polos vão se comportar, a gente não sabe como que o mapinha que eu mostrei lá no começo do vídeo, que eu espero muito que você esteja lembrado, que mostra a distribuição do campo magnético terrestre, vai se comportar durante uma reversão. A gente simplesmente não sabe quais são os locais aqui que vão ter um campo magnético mais forte e menos forte em cada momento durante uma reversão. Isso quer dizer que não dá para saber quais são os lugares mais ou menos afetados. Ainda assim, pessoas sem nenhuma evidência afirmam que lugares em que conflitos estão acontecendo são lugares em que a reversão magnética vai ser menos afetada. Então, por exemplo, o Luiz aqui mais uma vez afirma que a faixa de Gaza é um local que vai ser seguro quando houver reversão magnética. Ele não diz nenhuma prova para isso, como de costume. Já o Júnior Linux afirma que os globalistas vão usar a invasão da Guiana para criar o corredor de proteção da Amazônia. O Brasil perderá esse território e essa será a região menos afetada da inversão magnética. Por quê? Ninguém sabe, ele não sabe, aparentemente ninguém disse absolutamente nada a esse respeito, porque, claro, ninguém sabe qual vai ser o lugar mais e menos afetado por partículas solares. A Xuxuzinha, mais uma vez, afirma que os lugares onde o eclipse total, lá de 2023, foi visto, são os locais que vão sofrer mais na inversão magnética. Isso não faz sentido nenhum. É como eu disse que o Palmeiras, os lugares em que o Palmeiras jogou vão ser mais afetados pela inversão magnética. Por quê? Porque a minha cabeça disse. Não tem nenhuma prova de que isso vai acontecer de verdade. Aí tem um cara, o Extremo Norte, que lá no Twitter ele pega esse print aqui. Eu não vou descer mais porque aparece a localização dele e ele colocou latitude e longitude de onde ele está no Twitter. Eu não vou descer porque eu não quero expor essa informação. Mas ele fala que a bússola, que antes apontava o norte, agora ela está apontando em outra direção. Ele só ignora um pequeno detalhe. Na verdade, essa setinha aqui indica a frente do celular. Então, esse aqui é meu celular. A setinha indicaria essa frente aqui, onde está. E a bússola gira, né? Isso aqui gira. Então, você pode virar o seu celular para alinhar e usar o seu celular de bússola. Opa, o norte agora está alinhado com a frente do meu celular. Essa bússola gira, portanto, ela pode aparecer aqui embaixo, aqui do lado, aqui. E é você que tem que girar o celular para alinhar esse norte com essa setinha. Essa setinha não indica o norte antigamente, conforme você pode imaginar. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Indica, inclusive, que o norte está a 339 graus. Você precisa girar seu celular, seja nesse sentido, seja nesse aqui, para alinhar o norte da bússola com a frente do celular. É só isso. Você não dá para notar que a inversão magnética está acontecendo a partir de um aplicativo de celular. E os jatos de plasma? A gente tem duas postagens aqui. A primeira delas é da Sueli Lei, que afirma que o passado foi omitido de nós. Esses aqui são edifícios supostamente derretidos com a queda de plasma, que seria capaz de petrificar edifícios durante uma inversão magnética, ou derreter esses edifícios. E a gente tem o Luiz, mais uma vez, que diz que se o Adão e Eva tinham 60 metros ou 60 metros de altura, esse devia ser o tamanho real dos animais na época antes da inversão. O plasma petrificou os animais que hoje vemos como montanhas ou rochas no formato perfeito, e há muitos outros como humanos gigantes. Pesquisem. Ele traz esse hipopótamo, que é claramente uma montagem. Ele não consegue perceber que esse hipopótamo é simplesmente uma montagem. Plasma é um estado da matéria caracterizado pela presença de partículas carregadas. Partículas carregadas vão atingir a atmosfera durante uma tempestade solar, mas vão separadas antes de chegar à superfície e não vão chegar aqui na forma de jatos, como é sugerido. Além disso, o plasma não petrifica seres vivos. E montanhas com aspecto derretido, como essas que aparecem aqui, vou até dar zoom para você ver melhor,
elas são produto da erosão ao longo de milhões de anos. Afinal, a chuva, sim, cai na vertical e não exatamente na forma de jatos, mas na forma de gotas que escorrem e dão esse efeito. Você pode simular isso num programa, tem vários programas que simulam terreno e simulam erosão. Você vai ver que isso acontece, isso é completamente previsível. No futuro, eu vou fazer vídeos sobre montanhas reais, não sobre essa porcaria desse hipopótamo aqui, que se parecem com vegetais e animais, e a gente vai verificar que isso é resultado de pareidolia, e essas montanhas têm uma composição totalmente diferente de seres vivos que realmente são petrificados. A gente vai falar disso no futuro. Anomalia do Atlântico Sul é sinal da inversão magnética? A anomalia do Atlântico Sul é essa região em azul que você vê aqui. É uma região em que o campo magnético é mais fraco do que ao redor. Ela é situada sobre o Brasil e sobre o Atlântico Sul. Já tem vídeo bem recente, esse aqui é de 8 dias atrás, a respeito da anomalia do Atlântico Sul, então eu não vou dar mais ênfase nesse assunto aqui, não muito mais. E as conclusões desse vídeo aqui são que a anomalia do Atlântico Sul muda em função da variação secular, é causada por uma rocha massiva e sólida situada no núcleo exterior. Então aqui tem até um trecho em que eu mostro um GIF que traz a localização dessa rocha massiva. Então você pode ver aqui, trata-se então dessa parte que está sendo mostrada aqui abaixo da África. Então essa região de rocha aqui traz um certo distúrbio para a forma como o magma se move no núcleo exterior, e é justamente por isso que nós temos então essa anomalia do Atlântico Sul. E a gente tem aqui uma postagem também no Twitter que fala que, vamos ver, o touro também simboliza a entrada do Sol pelos chifres da constelação de Touro, um dos símbolos da reversão magnética cíclica que acontece em nosso planeta. Estamos nos aproximando desse evento, chamado Dia do Julgamento. Então é sugerido que a passagem de Sol pelos chifres da constelação de Touro indicaria uma reversão magnética. Só tem um probleminha, né? Se você pegar aqui o Stellarium e for voltando no tempo, você vai encontrar Sol em Touro, mais especificamente nos chifres da constelação de Touro, tá aqui Sol acima da constelação de Touro, passando pelos chifres. É só você ver aqui a data e hora, você vai ver aqui, deixa eu fixar na estrela da constelação de Touro, você vai ver que o Sol passa exatamente pela constelação de Touro. Isso aconteceu em 13 de junho de 2019. Então isso já aconteceu no passado e não tem relação alguma com uma reversão magnética propriamente dita. Isso acontece múltiplas vezes e não significa uma reversão magnética. Polaris sobre a Sibéria. Atualmente, a estrela Polaris se situa no Polo Norte Celeste, conforme você pode checar em qualquer esfera celeste. Aqui a gente tem uma esfera celeste, ela indica a posição das constelações como se você estivesse na Terra, você estivesse vendo todo o firmamento. E aqui nós temos Ursa Menor, a constelação de Ursa Menor, e a estrela Polaris fica nesse pontinho onde está o meu cursor. A estrela Polaris fica precisamente aqui, exatamente no Polo Norte Celeste. Isso não sempre foi assim, e não vai ser sempre assim. Isso eventualmente vai mudar. Agora, postagens no Twitter afirmam que, vamos ver o que a Rosângela fala, que eles se confundem porque não sabem que a estrela Polaris está indo para Canadá, para a Sibéria. Canadá ou Sibéria. Tanto faz, o resultado é o mesmo. E quando ela chegar no vórtice, que a porta do céu irá abrir um portal. Inversão magnética ocorrerá. Eu não creio em Terra Globo. Eu também não creio em Terra Globo. Eu entendo por quais razões a Terra é um globo. A Terra não é plana, ao contrário do que a Rosângela imagina. E a outra postagem também sobre inversão magnética diz que faltam 3 graus de angulação para a estrela polar se deslocar até o centro real da Terra. O centro real da Terra é bem no meião lá, né? Tá uma estrela lá no meio não daria muito certo. Mas ok, vamos imaginar que a Terra é plana, coisa que ela não é, e causar a inversão. Então, a inversão aconteceria quando da Sibéria, eu me coloquei aqui na Sibéria, depois a gente vai se colocar no Canadá, mas eu abri aqui o Stellarium e me posicionei na Sibéria, quando a estrela Polaris, que está marcada aqui, chegar aqui, que é o meio do céu. Agora a questão é que eu estou em 2400, a estrela Polaris não chegou ainda. Se eu colocar em 2300, também não. 2200, também não. 2100, também não. 2020, também não. Vamos avançar mais, vamos colocar no 3000. No 3000 está um pouquinho perto. Perdão, no 300 estava. No 3000 tá mais longe ainda. Também não faz sentido. 4000, também não. 5000, também não. 6000. Ela está mudando de lugar, mas ela está se afastando do centro real, não se aproximando do centro do céu, conforme é sugerido nas postagens. Vamos ver no Canadá, então, a posição da Polaris. Vamos baixar de 7000, aí vamos para 6000, 5000, 4000, 3000, 2000. Não. A Polaris não chega no centro do céu em nenhuma dessas localizações em momento algum, indicando que se esse raciocínio fizer sentido, coisa que não faz raciocínio nenhum, porque a Terra não é plana e não existe portal no céu que vai abrir passagem para demônios interdimensionais, desencadear a reversão magnética. Esse raciocínio também diria que a inversão magnética não vai acontecer pelos próximos
5.000 anos e assim por diante, então nem teria por que se preocupar. Será que a Terra vai ficar em escuridão durante a reversão magnética? Não. Durante a reversão magnética, a rotação da Terra continua a mesma, indicando que os ciclos de dia e noite permanecem os mesmos. Mas terraplanistas afirmam que trechos da Terra ficarão em escuridão e que novos trechos de continentes além da borda vão ser expostos. Então, de acordo com a Terra plana, nós temos na Antártida uma borda de gelo fortemente protegida por militares ou por pinguins armados. E depois dessa borda de gelo, nós temos outros continentes. Como eles sabem disso, é um grande mistério, porque a borda de gelo seria justamente fortemente protegida e ninguém teria tido acesso. Mas ok. Ele afirma aqui, sem apresentar provas, que essa lua em U denota os países que vão ficar em escuridão permanente com a inversão magnética. E que, dentro dessa faixa aqui, em vermelho, representam os novos... as novas terras além da borda que vão se tornar parte da Terra. Só que a Terra não é plana, não é circundada por uma borda de gelo para os quais existem continentes além dela. Isso é uma desilusão. Se você não gostou do que eu falei, vai lá no meu vídeo da Terra plana e prova que eu tô errado. Não adianta chorar nos comentários desse vídeo aqui, porque tem um vídeo só sobre Terra plana e lá a gente conclui que isso não procede. Talvez, eventualmente, eu faça um remake desse vídeo abordando em mais detalhes esses delírios de continentes além da borda e outros detalhes, mas isso fica para o futuro. Por hora, eu não pretendo fazer um remake desse vídeo. É de 2017, eu acho. Tá lá, você pode assistir. A reversão magnética é um evento artificial. Uma postagem aqui da Tati afirma que a reversão magnética vai afetar a consciência, costumes, biologia humana. Isso a gente já chegou que não faz sentido. E que pior, parece um plano do mal, não natural. Eu te pergunto, como uma reversão magnética pode ser feita de forma artificial? Não tem nenhuma evidência de que a reversão magnética seja um evento artificial, tanto que ela acontecia até na época dos dinossauros. Você não tinha T-Rex operando a Harp na época. Aliás, tem vídeo meu da Harp, vai assistir se você não assistiu ainda. E a gente não tem nenhuma tecnologia capaz de intervir no magma do núcleo exterior. Isso simplesmente não existe. E claro, a gente tem a questão, por quais razões elas seriam artificiais se elas existem há milhões de anos? Mas será que a gente está mesmo vivendo o começo de uma reversão magnética? Desde 1800, o campo magnético tem se tornado mais fraco, uma queda de 10 a 15%. Desde o ano 1, a gente estima uma queda de 35%. Agora, esse é um argumento pró, estamos vivendo no começo de uma reversão magnética, mas um artigo, no entanto, que é um argumento contra, afirma que a intensidade do campo magnético atual é quase 2 vezes a intensidade média a longo prazo. Média, estamos 2 vezes acima da média. Então, indicando que é esperado que a gente caia. Afinal de contas, existe uma média e, eventualmente, a gente vai retornar para essa média. Senão, ela não seria a média. E que é aproximadamente igual ao do meio do Cretáceo, quando não reverteu por cerca de 40 milhões de anos. Então, no momento, ninguém é capaz de determinar se o que a gente está experimentando é uma variação secular ou o começo de uma reversão magnética. Se alguém diz com certeza é uma reversão magnética ou é variação secular, essa pessoa não tem tanta certeza assim. Se a gente está no começo de uma reversão, a gente tem tempo de sobra para nos preparar para as mudanças que realmente vão acontecer. Então, assim, a gente pode concluir, depois de mais ou menos um dia produzindo esse roteiro, e gravando e escrevendo 60 páginas ao longo de um dia, que a mudança de polaridade do campo magnético terrestre eventualmente vai ocorrer, e que isso se deve às próprias dinâmicas do geodínamo terrestre, uma vez que simulações de computador conseguem reproduzir o comportamento do campo magnético e provocam reversões espontâneas. Durante uma reversão que dura milhares de anos, o campo magnético enfraquece, mas não desaparece. E múltiplos polos norte e sul surgem no globo terrestre. Durante uma excursão, o campo magnético enfraquece menos que uma reversão, mas mais rapidamente, ao longo de centenas de anos, e volta depois para a posição anterior, também ao longo de centenas de anos. Tanto em uma excursão quanto em uma reversão, partículas de alta energia atingem a atmosfera terrestre, mas não chegam na superfície porque são neutralizadas na colisão com átomos da atmosfera, dando origem a isótopos detectáveis na superfície. Inversões magnéticas não são relacionadas com extinções em massa, aquecimento global, dilúvios, fenômenos luminosos no céu, comportamento animal, vulcanismo e ressonância de Schumann. Durante uma inversão magnética, vai ser necessário reavaliar e analisar os riscos para a manutenção da forma como a gente lida com distribuição de energia e com os nossos satélites. Mas mesmo que a situação atual se torne contínua, ainda faltam séculos até que isso se torne um problema. Bilionários não estão construindo bunkers em função da inversão magnética e projetos de engenharia também não visam mitigar efeitos de inversão magnética. Não é possível, no momento, conhecer os lugares mais ou menos afetados pela reversão, isso depende de dados que a gente não tem. Plasma não petrifica ser vivo, sinais astrológicos não indicam uma reversão magnética iminente. Como a Terra não é plana, a reversão magnética nada tem a ver com a posição da Polaris e abertura de portais interdimensionais com demônios, ou com a escuridão, exposição e exposição de terras além da mítica borda de gelo. Na prática, ninguém no momento é capaz de determinar se a gente está vivendo o começo de uma reversão magnética ou apenas uma variação secular. Valeu por você que assistiu ao vídeo, se inscreva no canal, em breve a gente se vê.